pouco como surge a psicanálise, né, a partir de Freud, que é tido como seu fundador, né, e como surge a noção de trauma no próprio Freud, em diálogo, né, com uma questão muito polêmica que surge de um diagnóstico a partir daquele que se entendia como histeria na sua época. Na época de Freud, a histeria era comumente entendida pelos médicos ou neurologistas, se podemos assim dizer, de sua época, como um sintoma que seria proveniente de algum tipo de anomalia a partir do órgão sexual feminino, né? Freud vai se debruçar sobre essa questão da histeria com outros intuitos que vai terminar reverberando na questão do trauma em psicanálise e nas noções freudianas, né? Então, me baseando aqui no livro introdutório sobre psicanálise, que são livros introdutórios da coleção Passo a Passo, né? Trauma, vou deixar o livro na descrição, né? Então, me baseando nisso, nessa leitura introdutória da questão da psicanálise, do surgimento da psicanálise a partir do debruçamento dessa questão da noção de histeria, que hoje em dia não é mais utilizado, inclusive entendido na área da psicanálise, da psicologia e da própria psiquiatria como um termo desqualificador, né, que além de desconsiderar os fatores reais de um adoecimento psíquico ou de um sintoma de outras questões de desordem psíquica que podem ser causadas por inúmeras questões, que à época de Freud eram consideradas como o único sintoma que era englobado na questão da histeria, né, que principalmente era associada ao sexo feminino por questões de ordem de um preconceito que surge nesse determinado período, que já foi mencionado, né. Posteriormente isso vai vir por água abaixo, porém Freud vai investigar os fatores que se dariam a partir disso que foi chamado de histeria no seu período, e vai se debruçar, e a partir disso ele vai descobrir algumas nuances acerca dessa conceituação da histeria que vai reverberar na noção de trauma, né? Então foram dois grandes temas em torno dos quais Freud se debruçou. Freud era interessado no estudo da neurologia, né, de sua época, né? Começou a desbravar os caminhos que o levariam à criação da psicanálise. Essa pesquisa sobre histeria, como já falei, é o que seria um dos fatores que mais foram explorados, né, acerca da sua literatura ou da literatura escrita sobre Freud. Porém, o tema do trauma e suas consequências para aquilo que é chamado de psiquismo também foi fundamental, né, desde esses primeiros momentos, como eu já falei, né, a questão do estudo sobre a histeria vai reverberar na questão do trauma em Freud, né, como um empreendimento teórico que vai desembocar no surgimento da própria psicanálise. O interesse sobre esses temas vão surgir de 1885 a 1886, né, em Paris, quando Freud vai estudar com um dos considerados maiores neurologistas da época, chamado Charcot, né, que vai compartilhar alguns interesses com Freud, né. Então, nesse sentido, Freud, teoricamente, é tocado pela perspectiva de estudo de Charcot, enquanto repúdio à opinião corrente dos médicos de sua época, de que os sintomas histéricos seriam apenas simulações e que geraria uma atitude de desprezo em detrimento desse preconceito surgido nessa determinada época para com as histéricas, né, que os sintomas histéricos eram generalizados como sintomas necessariamente femininos e ligados a essa noção, a algum tipo de anomalia a partir do órgão feminino. Então era entendido como uma doença feminina, né, preconceituosamente. Então, nesse sentido, essa investigação que tanto Freud quanto Charcot se debruçaram nesse determinado período, foi o que fez o Freud se debruçar sobre essa investigação, né, e se aproximar disso que nós vamos tentar explorar aqui, que é o chamado trauma, a partir desse diálogo com o próprio Charcot.
Então, os temas de histeria e do trauma já estavam entrelaçados em sua época, né? Ou seja, a partir do momento investigativo que se dá o debruçar-se de Freud e Charcot sobre essas questões, automaticamente eles são direcionados sobre a questão do trauma, né? Como questão mais geral. Então, nessa época se entendia que determinadas lesões neurológicas não eram evidenciadas a partir dessa concepção de histeria, considerando-se que poderia haver uma grande semelhança entre determinados sintomas histéricos e os causados por lesões neurológicas anatômicas. Mais ou menos o que eu vou tentar resumir aqui é que, como a concepção de histeria ela era entendido como um fenômeno exclusivamente feminino, que era proveniente de uma preconcepção que era associada inclusive ao órgão sexual feminino, né? Alguns sintomas eram ligados diretamente com esses sintomas histéricos. Com o passar do tempo, com a investigação teórica freudiana, em diálogo com Charcot, com outras concepções de sua época, vai sendo descoberto que esses sintomas totalizados eram provenientes de uma série de traumas que poderiam ser classificados, como inclusive classificamos hoje em dia, através de alguns distúrbios no âmbito psíquico, que podem ser enquadrados em outras questões, em outras noções de dissociação psicológica, que não necessariamente estaria associada a essa totalização da histeria, que hoje em dia sequer é considerada como algum tipo de problema psicológico, né? Considerado um tema esvaziado, que muito mais que sequer deve ser utilizado, né? Porém, Freud se propôs a investigar essa questão, né? Então, dentro dessas determinadas concepções que Freud tentou investigar sobre esses supostos distúrbios que estavam presentes nessa noção histérica da sua época, que vai reverberar na sua investigação do trauma, levava em consideração também, para esse tipo de investigação, a noção de hereditariedade, que seria um solo fundamental para determinados sintomas que estavam situados nessa noção da histeria, né? Isso estava presente em Charcot, e de certa forma Freud coadunava com isso, apesar de apresentar algumas divergências em detrimento dessa concepção aí, né? Que eu vou explorar um pouco mais na frente. Então, Charcot valorizava o que chamava de agentes provocadores, ou seja, fatores que seriam responsáveis por desembocar determinados sintomas já hereditariamente predispostos, ou seja, como se entende atualmente na psicologia, na psiquiatria, na psicanálise em si, que alguns sintomas psicológicos podem ser desembocados a partir de uma determinada perspectiva de hereditariedade. Isso é verossímil, atualmente isso é verificado através da concepção desses aspectos científicos que são utilizados dentro dessas áreas, né? Da psicologia, da psicanálise e da psiquiatria. Isso é verossímil, isso é utilizado até os dias atuais. Então, o trauma, em certo sentido, essa concepção da investigação que era dada a partir desse determinado período, o trauma era tido como um choque acompanhado de determinadas emoções intensas, né? E um desses agentes provocadores seria o próprio trauma, né? Enfim, retornando aqui à questão, dentro desses agentes provocadores, né? Entendido a questão hereditária como um desses agentes provocadores que desembocariam, né? Determinados distúrbios ou dissociação de comportamento em termos psíquicos, desses desemboques para, digamos, desincubar essa noção hereditária seria a noção de trauma, que era tido como um choque acompanhado por emoções intensas. E esses efeitos seriam ainda mais poderosos em situações de esgotamento, né? Situações limítrofes, quando o sistema nervoso já estaria fragilizado por determinadas doenças ou outros fatores de vida, né? Em concepções sociais. Então seria exatamente nesse período em que Freud vai pesquisar em companhia, né, da escola que ele estudava lá na França com Charcot, e começa a destacar a importância dessa noção, dessa relação investigativa em detrimento da histeria em relação com essa questão do trauma, né?
Então, o próprio Charcot foi o primeiro a questionar que a histeria fosse exclusivamente algo feminino, né? Já começa a destoar dessa concepção que vai englobar a histeria como algo necessariamente feminino, a partir de uma percepção que ele vai entender que existem uma gama de fatores que desembocam nessa questão daquilo que era entendido como histeria na época, apesar disso posteriormente ser abandonado, né? Então, a partir disso, ele começa a estudar, né, casos que considerava o equivalente ao que fosse uma histeria masculina, e passa a se impressionar com o fato de que determinados sintomas eram frequentemente desencadeados por alguns traumas, como acidente de trabalho, brigas muito fortes, né, acidentes ferroviários, nessa época, né, que aqui é citado no livro, e etc. Então surge o termo neurose traumática, que foi introduzido para designar determinadas perturbações nervosas que surgiam em consequência de eventos traumáticos, né, como acidente, como já foi citado aqui. Então esses transtornos já eram conhecidos e tinham sido batizados por Erikson em 1866. Só que vai haver um deslocamento aqui de significante aqui, né? Porque esse Erikson parece que ligava essa noção a noções muito pragmáticas, né? Isso não estava delegado a noções de catástrofes psíquicas, como vai ser abordado posteriormente aqui pelo próprio Freud, né? Então, Freud, em certo sentido, defendia algumas posições do Charcot, mas diante da flexibilidade freudiana, que já é conhecida, mais de uma década posterior a essa união teórica, essa união investigativa teórica, ele passa a rever essa posição e passaria a ver essa noção de neurose traumática como uma entidade, uma nova classificação nosológica, né? Independente dessa noção de histeria, ou seja, Freud já começa a se distanciar dessa percepção da histeria e vai passar a tentar entender a questão do trauma como uma questão em si mesma, né? Então, a partir dos primórdios da psicanálise já é dada essa noção do trauma em detrimento da histeria, porque muita gente confunde, entende que Freud diagnosticava a partir dessa percepção histérica, enquanto, de certo sentido, pelo menos é o que é dito aqui no livro, né, e até onde o conhecimento se dá dessa forma, a investigação do Freud, ele se debruça sobre a questão da percepção da histeria para poder lançar voo para outras questões. Inclusive Freud adere à hipnose, depois abandona, vê que aquilo não era o caminho, né? Enfim, então, em certo sentido, o Charcot, né, que é importante aqui para esse diálogo com Freud nesse período, se debruça sobre alguns temas de pesquisas que consideraria fundamentais. Um deles seria as paralisias traumáticas, tomadas até então como resultante de algumas lesões do sistema nervoso causadas por acidentes considerados naquele termo aqui que já foi citado, né? Então Freud, em certo sentido, ele vai se deslocar, né, para a questão do trauma. Então ele escreve um artigo para esmiuçar as suas percepções, né, acerca disso. Nesse artigo ele mostra que enquanto as paralisias orgânicas atingiam o corpo segundo a lógica do sistema nervoso, as paralisias histéricas, essas que foram abordadas por um prisma do trauma, obedeciam a uma determinada concepção popular do que é corpo e como se divide em suas partes, e não uma concepção científica dos neurologistas, né? Recebendo, então, nesse sentido, a importância da concepção do trauma na gênese das paralisias não orgânicas foi também demonstrada pelo neurologista Charcot, através da sugestão pós-hipnótica. E aqui ele vai falar um pouco sobre essa questão ela vai falar um pouco sobre essa questão da hipnose. Eu acho que não é tão relevante aqui para a questão que nós tentamos trazer. Então, em certo sentido, ele vai ser tocado aqui na questão do afeto estrangulado, né? Falando da transição da percepção do Freud, né? Da questão da histeria para a questão do trauma, né? Segundo Freud, ele passa a observar que os histéricos se curavam de seus traumas segundo a primeira teoria de Breuer, né, e Freud, né, que era um psicanalista da época de Freud, né. Então, ao se recordarem e relatarem sobre a noção de hipnose ou hipnose induzida,
um evento traumático que ocorreu em suas vidas. Esse método de tratamento, chamado de método catártico, originou-se do atendimento do Dr. Breuer, né? De uma paciente que ficou conhecida como Ana, né? Paciente famosa. Breuer era um médico renomado e professor amigo de Freud, como eu já mencionei, a quem o próprio Freud devotava uma grande admiração. Entretanto, a Ana, que era uma jovem relativamente inteligente e vivaz, foi encaminhada ao Dr. Breuer porque apresentava um extenso repertório de sintomas, que incluíam paralisias motoras, inibições, distúrbios de consciência e alucinações, surgidos a uma época que se dedicava a cuidar do pai doente. Então ela entrava espontaneamente em estados anômalos de consciência que lembravam de uma pessoa hipnotizada e relatava os fatos de sua vida. Nesses momentos, ela expressava as emoções e pensamentos aos quais não tinha acesso habitualmente, e isso sempre resultava numa sensível melhora de seu estado. Seus sintomas subitamente se atenuavam. Breuer passou a hipnotizá-la para favorecer esses relatos que pareciam aliviá-la de seus padecimentos, e assim inventou uma nova forma de tratamento. Então Freud, observando isso, tentou ingressar por essa perspectiva da hipnose, só que posteriormente ele vai abandonar essa questão, né? Então, importante ressaltar que diante dessa questão, ainda aqui nesse período, né, que Freud começa a acenar para essa questão da hipnose, que a questão de trauma psíquico não designava simplesmente um acontecimento, mas a ocasião em que uma determinada ideia se tornou patogênica. Aqui é que é a questão fundamental, né? Quando o Freud vai, de certa forma, ter uma autenticidade, uma autonomia sobre essas investigações que ele vai se debruçar, primeiramente com Charcot, posteriormente com Breuer, passando aí o Breuer, não sei como é que pronuncia, não me recordo agora, mas passando pela questão da hipnose, depois vai abandonar a hipnose e vai seguir uma direção muito particular, né? E revolucionária, em certo sentido. Então, o Freud vai perceber que, a partir dessas determinadas concepções, a partir da própria investigação acerca da hipnose que vai ser feita, ele vai entender, a partir inclusive de uma perspectiva do próprio Breuer, que o trauma psíquico ele não necessariamente se designava simplesmente como um acontecimento factível, um acontecimento real, como foi suscitado, como foi mencionado lá anteriormente, né? Um trauma visível, né? Mas seria a ocasião em que uma determinada ideia se tornou patogênica, ou seja, a ocasião em que houve uma determinada cisão psíquica ou psicológica com a consequente formação de um corpo estranho no seu âmbito psicológico. Ou seja, a teoria inicial cai por terra, que sustentaria o método catártico, ou seja, hipnótico, que poderia ser considerada como uma pré-concepção psicanalítica. Se escolhermos isso como critério para marcar o advento da psicanálise, o surgimento da hipótese do inconsciente, né? Ou seja, na verdade foi esse determinado pontapé desse estado pré-psicanalítico, a partir dessa noção de hipnose, que faz Freud, observando os atendimentos do Breuer, os experimentos, levam-no a essa conclusão, apesar de abandonar essa noção de hipnose como algo não praticável, né, para suas pretensões. Então, determinadas elaborações teóricas já eram admitidas, né, nesse meio tempo, né, admitidas determinadas ideias inconscientes que se expressavam no sintoma, mas é como se elas só existissem nos casos de histeria ou de outros quadros psicopatológicos, e não na vida de todos nós, como Freud vai propor posteriormente, né? Algumas limitações aqui que Freud vai evidenciar. Então, adiantando um pouco aqui a questão, Freud vai abordar essa questão, já saindo dessa transição da histeria para a noção de trauma sexual, né? Saindo dessa transição do método catártico, né, em detrimento dos seus pacientes, Freud percebe que essa questão da hipnose não vai lhe render bons frutos, né? Então, em certo sentido, ele esbarrava ao fazer esses experimentos de grande frequência com alguns pensamentos de seus pacientes que envolviam temáticas sexuais e remontavam o período da infância, né? Que era proveniente desse determinado
período aí do século XIX, em que a repressão do sexual, especialmente na educação das moças, era muito severa. Então, determinados acontecimentos traumáticos que geravam conflito psíquico eram compreensivelmente de ordem sexual. As clientes que Freud atentamente ouvia falavam sobretudo de temas sexuais. Isso levou Freud, né, em 1896, a caracterizar o trauma psíquico que estaria na origem da neurose como um trauma sexual precoce, ou seja, a sedução da criança por um adulto. E aqui vem uma questão bem delicada, né? Freud vai identificar que, de certa forma, né, ao seu período, haveria uma noção de trauma que seria desembocada por essa questão sexual, que seria originária a partir da infância, né? E aqui vai haver uma discussão muito interessante do Freud com alguns teóricos de sua época, né, que vão se contrapor essa noção ou essa necessidade que alguns acusadores colocavam a Freud de reduzir tudo ao sexual, no seguinte sentido, de que alguns traumas ligados à noção do desejo, não o desejo como algo comum, mas o desejo como um impulso, ou ligado a um trauma sexual na infância, poderia reverberar em uma determinada internalização dessa relação do objeto com o trauma, do direcionamento do indivíduo para o objeto, que poderia desembocar um trauma a partir da infância. E aí vem a seguinte questão. Freud vai abordar que muitas dessas crianças poderiam ter sofrido eventualmente e majoritariamente abusos dentro da noção sexual, mas isso não totalizaria o desemboque da questão psicológica, ou seja, da materialização, da dissociação psicológica que vai desembocar o trauma, ou seja, uma determinada ideia, uma relação para com um desejo que não se daria de uma forma saudável, de uma forma considerada normal. Não quer dizer aqui que sempre vai haver um trauma ou um abuso sexual que vai desembocar num trauma, mas isso também não quer dizer que isso seja desconsiderado. A questão que Freud coloca aqui não é que deve se desconsiderar um abuso direto no sentido prático, né, como o desemboque de um trauma, né, na infância, mas por muitas vezes a relação do imaginário, né, a relação do inconsciente ou do imaginário, ou de ambos, né, com um determinado desencontro, né, desse impulso, né, com um evento, com um imaginário criado a partir do estado psicológico desse determinado indivíduo, dessa criança, pode gerar um trauma, mesmo que não seja um trauma causado diretamente ou real. O que há é um desencontro de determinadas percepções que geram esse trauma, né, que gerariam esse trauma e que poderiam desembocar em sintomas posteriores. Não é uma questão de desconsiderar a possibilidade de um trauma efetivo causado por uma prática de abuso sexual, mas entendendo também que o estado psicológico ele pode se dar a partir de uma concepção imaginária e trazer um determinado adoecimento nesse sentido para o estado psicológico, por mais que esse trauma não tenha acontecido efetivamente, né? Então, citando essa questão aqui, o modo pelo qual Freud aborda essa questão sofreu rejeição, né? Mas Freud não recua a sua intuição. E para ele, os traumas recentes só seriam suficientes para desencadear uma neurose graças às suas relações associativas com o trauma verdadeiramente patogênico, o sexual. Entretanto, quanto mais o psicanalista procurava esse trauma e apostava em sua rememoração, e aqui já remontando a questão da origem, que eu já antecipei aqui, né, sendo sempre uma origem de um trauma, de um determinado abuso direto no sentido sexual, né, que reverberaria nessa questão do trauma, ele parte sempre de um recuo de um determinado acontecimento que se torna ad infinitum, né, e aí ele vai fazer essa transitoriedade, a questão da temporalidade, né, uma nova temporalidade, como é colocado aqui pela autora do livro, que eu vou colocar o livro na descrição, né. Então, muitas vezes os sintomas neuróticos surgem apenas na idade adulta a partir de uma determinada situação de vida específica. Então, o que adoece? Então, como então defender a importância de um trauma sexual anterior, né, no sentido direto, no sentido efetivo?
Então, para dar conta da observação clínica e conseguir interligar sexualidade e infância, algo tão inconcebível naquele período e ainda hoje, né, Freud introduz uma nova noção, né, uma nova noção que poderia ser traduzida como a posteriori, que é justamente para resolver essa questão aí da relação, de sempre relacionar um trauma com um suposto abuso direto, né, no sentido sexual, da qual se utilizou em todas as etapas de seu empreendimento teórico. Como poderia uma criança, supostamente ainda alheia à sexualidade, tomar um movimento sedutor do adulto como sexual, de forma que a cena viesse a constituir para ela um trauma psíquico? É justamente a questão que foi colocada aqui anteriormente, né? Se a criança era naquela época concebida como sendo indiferente à sexualidade, a atitude do adulto não deveria ter para ela qualquer colocação sexual, não devendo provocar nesse caso conflito psíquico. Então, presente em alguns textos já de 1895, a noção de a posteriori, traduzindo aqui, né, do alemão, significava um movimento pelo qual a memória da sedução, que não adquirira valor traumático na hora do acontecimento, se tornaria traumática após a puberdade. Portanto, a sedução infantil não teria efeitos imediatos, só depois, só posteriori, né? Com o advento da sexualidade na puberdade, e iria adquirir um sentido sexual e traumático, precipitando a defesa ou recalque. Mas para que isso ocorresse, seria preciso um fato atual que, estabelecendo relações associativas com a cena inicial, deslanchasse a libido, ou seja, uma energia, um impulso de ordem sexual. Então, o pressuposto dessa hipótese inicial seria de que a maturação, o fator de ordem biológica, se encarregaria de introduzir a sexualidade na vida do púbero. Só então a memória poderia ser dotada de uma significação sexual antes inexistente e assim promover o desejo sexual. Esse pressuposto foi rapidamente destronado com a descoberta da sexualidade infantil, mas a noção de a posteriori conservou sua importância na teoria psicanalítica. Então Lacan posteriormente vai fazer uma observação sobre essa questão, né, para o valor dessa noção de a posteriori como uma contribuição valiosa de sua parte. Então, essa ideia de temporalidade a posteriori representa uma concepção de causalidade diversa da concepção tradicional, que preveria uma ação linear do passado sobre o presente, ou seja, um fato que desemboca um trauma. Ela indicaria que a cada momento o presente se associa ao passado e transforma a sua significação. Ou seja, embora tenha sido introduzida nesse momento precoce da elaboração da teoria psicanalítica, essa noção de temporalidade será conservada ao longo de toda a obra de Freud e ainda seria fundamental nos dias atuais dentro da psicanálise. Então, a fecundidade dessa ideia não se faria sentir apenas na psicanálise, mas na própria história como um novo campo de saber. O que Freud antecipa é que não poderia haver uma coincidência entre discurso histórico e acontecimento passado, de vez que as ideias e os desejos e os interesses do presente sempre influenciam a reconstrução do passado. Os historiadores atualmente também admitem que todo relato histórico está determinado por crenças, ideologias e interesses do presente, que o torna impossível presumir que o relato histórico seja um retrato fiel do que ocorreu. Então, resumidamente, para ficar mais simples aqui, poder fazer o fechamento do vídeo, né, que eu já me estendi bastante. Pegando aqui esse pressuposto do imaginário de uma suposta objetificação dessa suposta libido que posteriormente vai surgir em Freud, que vai ser tão polêmica, né, entendendo que as crianças possuem essa libido sexual que é direcionada de um determinado modo para um determinado imaginário, né? Existe a relação entre o abuso que pode causar necessariamente esse trauma, que vai desembocar no ambiente psíquico, né, que vai criar um desencontro entre essa noção de causalidade do psicológico em detrimento de um suposto direcionamento de uma determinada normalidade desse estado psicológico. Então, como esse trauma ele pode ser direto e ele pode ser um trauma imaginário no seguinte sentido de ser associado pelo inconsciente, né, ou ser recalcado por esse inconsciente, né? Não importa aqui necessariamente se o trauma ele chegou às vias de fato ou não. O que importa é se o trauma chegou às vias de fato do estado psicológico do determinado indivíduo. Vamos fazer uma comparação aqui, né? Por mais que um passado de uma determinada civilização, aqui no ambiente da civilização, né, ele seja apagado em um determinado sentido e não se saiba exatamente o que causou as origens
daquilo que se vê atualmente na cultura de uma determinada civilização, é criado um determinado imaginário, por mais que seja mitológico, acerca do surgimento, da origem daquela civilização que é tido como crença, né? E que influencia nos costumes daquela determinada civilização. Do mesmo modo se dá o indivíduo enquanto começa a se deparar com essas pulsões, né? Essas pulsões a partir da infância. Ou seja, por mais que o trauma tenha havido ou não, o que importa aqui para a ambientação do Freud, que é uma questão muito mais complexa do que ele foi totalizado, como se ele estivesse desconsiderando a questão do abuso propriamente dito, e não é esse o caso, né? É que, por mais que não haja essa determinada compreensão de um fato que ocorreu com o indivíduo no surgimento dessas pulsões, não haja essa compreensão, o que importa é como isso é absorvido pelo inconsciente, como isso é recalcado e como isso pode causar uma desconexão, né, entre a concepção do indivíduo em detrimento do seu exercer de uma suposta normalidade do seu estado psicológico. Ou seja, como aquele evento, independentemente de ter sido um evento direto, real ou não, ele causa um trauma, ele causa uma desconexão psicológica na mente desse determinado indivíduo, aquilo é recalcado em um certo sentido, né? E posteriormente essa desconexão entre esse estado normal, dessa noção de psiquismo, desse estado psicológico de modo geral, ele é recalcado porque causou um trauma, causou um desencontro nesse estado psicológico desse determinado indivíduo. A posteriori, né, isso vai aparecer em forma de sintoma, em forma de trauma, por mais que tenha havido as vias de fato ou não, certo? Então é nesse sentido que Freud coloca a questão do trauma como um trauma necessariamente psicológico, não independente de um determinado abuso, mas apesar dele, e como isso reverbera no estado psicológico de um determinado indivíduo a partir do aparecimento dessas noções da libido, de um modo geral. Então, por hoje é só. Posteriormente eu continuo o vídeo, dá o like, compartilha, eu vou deixar o número do Pix e a indicação do livro que foi utilizado para esse vídeo de hoje. Obrigado, valeu. Se puder ajudar o canal a crescer e melhorar a qualidade dos vídeos, ficarei grato. O Pix está aí embaixo.